Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Opinião Palestrina, torcedor palmeirense e torcedor brasileiro, certo, Diego? Brasileiro. Mais um vídeo aqui da nossa série especial sobre a Copa do Mundo. Esse é o 15º episódio e hoje a gente vai falar da Dinamarca, do craque Christian Eriksen. cracaço da Dinamarca, Manchester certo? United aí, né? Foi pro Manchester United recentemente, né? E é uma seleção que inclusive está bem ranqueada aí no ranking da FIFA, Diego. Eu acho que vai dar um trabalhinho aí para algumas seleções, hein? Não acredito em título, mas enfim, isso a gente vai falar aí ao longo do vídeo, certo? Primeiro, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, curta esse vídeo, compartilhe aí com seus amigos, ative o sininho, certo, Diego? Para dar aquela força, Deixe seu comentário, aquela motivada, exato. Deixe o seu comentário, o que você acha aí da seleção da Dinamarca, do país Dinamarca, né? E se você ainda não está habituado ao formato aqui da nossa série, certo? Primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre o país, muito brevemente, certo, Diego? Um pouco sobre a cultura, a economia, a política ali, né? E aí logo na sequência a gente passa a falar sobre a seleção da Dinamarca, o seu desempenho em Copas, as suas conquistas, e aí a gente discorre sobre cada jogador no time titular. Vamos certo? lá, né? Então vamos começar primeiro aí na sua tela, você começa a ver os dados econômicos, políticos, sociais da Dinamarca, que tem como capital Copenhague, Diego. né? Copenhague, e é uma das maiores, não em números absolutos, né? Não tem uma das maiores economias do mundo, embora esteja ali, né, bem ranqueada, mas se for falar de PIB per capita, o quanto cada pessoa ganha, né, faz parte de um desses países nórdicos que a gente fala, né? E o IDH também está ali, é top 10, né, de IDH, enfim, muito desenvolvido. O que chama a atenção de tudo isso aqui? O que chama a atenção é a moeda, que eu nunca tinha ouvido falar, DKK, que é o coroa dinamarquesa, né? Nunca tinha ouvido falar nessa moeda. A moeda local. Deve ser bem valiosa, né? Até porque aí, como você falou, né, tá em nono no PIB per capita, né? Sim. E o seu IDH está em sexto, um ponto aí que eu vou levantar até do vídeo anterior que eu falei que a Austrália tinha chance, a Austrália já está na frente no IDH, já está em quinto. Exato. Brincadeira. Mas o meu destaque é esse, e é um país pequeno, né? Bem pequeno, né? Sim. Com 5 para 6 milhões, né? 5,8 milhões, quase 6 milhões de habitantes, realmente minúsculo. É uma zona leste de São Paulo. Exatamente. A grosso modo, assim, né? Não é tão grande para você que é aqui de São Paulo, né? Zona Leste é uma das áreas aqui de São Paulo mais talvez por isso populosas. facilite de ter um PIB baixo, né? Relativamente Sim, baixo, exato, por ser uma população pouca, ter seu IDH e o PIB per capita tão alto. Exato. É um dos melhores países para se viver, né? Sim. É comum ali nos países nórdicos eles sempre realmente liberarem eles esses rankings, né? Mas tem tudo a ver justamente com toda a sua política, a questão do quanto as pessoas são educadas, politizadas e tudo mais, né? E é isso, sexto melhor IDH do mundo, é um país realmente de primeiríssimo mundo. E normalmente ali na Europa tem uma união, né? Não todos, digo assim, mas uma ajuda, né? É raro você ver um país realmente muito rico e outro pobre. Muito difícil. Tipo assim, a gente pode usar um exemplo aqui na América do Sul, alguns países muito bem e outros, né? Realmente as traças. Assim, o leste europeu sofre um pouquinho ali e tal, mas mesmo assim são países que são um pouco mais avançados do que boa parte do planeta Terra, né, Diego? Então tudo isso aqui, Diego, foi só para dar uma pincelada sobre o país, certo? Sim. Inclusive começa a chover aqui próximo do estúdio, então chove nas redondezas de Interlagos. Se vocês estiverem ouvindo algum som lá no fundo, é porque a chuva aqui está caindo o mundo, mas espero que não prejudique a qualidade do áudio aqui, você esteja ouvindo super bem, certo, Diego? Isso. E agora a gente vai para a segunda parte, a gente vai falar exatamente da seleção dinamarquesa, certo? As conquistas, desempenho em Copas e tudo mais. Seleção que eu mesmo desvalorizei aí, né, um pouco, né, como você disse, aí a 10ª no ranking da FIFA, mas exatamente. Agora vou ter o privilégio de conhecer um pouco mais da história, assim, realmente também conheço um pouco da história. Exatamente, você já vai começar se surpreendendo, vai lá. Vamos lá. Qual é o primeiro dado? Joga aqui na tela, ó, para você visualizar. Surpreendente mesmo, a conquista aí da Dinamarca tem a Eurocopa de 1992 e a Copa das Confederações de 95. Tem 2 títulos importantes, né? Apesar de já ter passado aí 30 anos, correto? Praticamente 30 anos do primeiro. O primeiro, isso é. O time da Eurocopa que é mais... Exato. o título mais importante, né? Exatamente.
É o E é mais recente, importante. querendo ou não. Não, sim, é novo, mas Futebol você... moderno, digamos assim. Futebol moderno, mas eu digo assim, de seleção, os jogadores já não são mais os mesmos, né? Não, já foi um título de uma são outra outras época, gerações, né? exato. Exatamente. Mas dizem aí que é a melhor época da Dinamarca, né? Vamos ver. Exatamente. O país chegou à melhor colocação nas Copas, foi uma quarta de final na Copa de 98 e também tem 5 participações, assim como a Austrália, né? Então aí, ó. Os dados estão ao meu favor, os dados estão ao meu favor. Vai dar zebra, hein? Vai dar zebra. E se classificou em primeiro no grupo F entre 6 seleções. Então se classificou bem, diferente da Austrália. Não, chegou bem, exatamente. E é o 10º lugar aí no fatídico ranking da FIFA, que você adora, Diego. Nossa, eu acredito 10. Teoricamente ela está à frente aí de outras 22 seleções dessa Copa do Mundo, segundo a FIFA, segundo os critérios adotados por ele, certo? Mas isso também são dados rápidos aí sobre o selecionado dinamarquês. E agora a gente vai falar especificamente sobre o time base dessa seleção, Diego, certo? Sim. Então a gente começa falando aí também, vamos começar a colocar na tela. Antes a gente fala um pouquinho sobre o sistema tático. É diferente, eles jogam ali no 5-4-1 na maioria das partidas, Diego, certo? E tem uma média... outra seleção com a média ali de 26,9, né? entre 26 e 27, que é a média aí da maioria das seleções. Exatamente. Certo, Diego? Certo. Começa aí, então falando da zaga. Na verdade, eles têm 2 jogadores assim que são mais conhecidos, são justamente o primeiro que você vai falar e depois a gente vai falar do craque aí dessa seleção, mas manda bala aí no sistema defensivo. O goleirão é o Kasper Schmeichel, né? Aí do Nice agora, né? Atualmente no Nice, é um goleiro experiente, tem 35 anos. É o segundo jogador com mais jogos. Leicester, né, que foi campeão. Exatamente. Sim. O Leicester, né? Que foi campeão inglês. Exato. Um campeonato surpreendendo, goleirão, né? Um timaço do Leicester. Segundo jogador com mais jogos pela seleção, tem 121 jogos, então também tem bastante experiência na seleção. E aí agora vamos falar um pouquinho da defesa, né? A parte defensiva, né? Com os laterais e os zagueiros. Temos Joaquim Anderson, do Crystal Palace, da Inglaterra, então aí já jogadores experientes, com passagem em futebol, né, inglês. O Andreas Christensen, do Barcelona. Então, a Dinamarca realmente está bem servido o plantel. Não, são vários jogadores de times importantes, velho. Outra companhia na parte defensiva é o Joaquim Maelli, do Atalanta, da Itália, tem 25 anos. O quarto jogador da linha defensiva é o Daniel Wass, do Brøndby, da Dinamarca. Acho que esse aí é o único que joga no futebol local. Futebol local. Dos titulares. Dos titulares, exatamente. E para fechar a linha de zaga temos Simon Kjaer, do Milan, da Itália, tem 33 anos e está empatado junto com o goleirão como segundo jogador com mais jogos, também com 121 jogos, né? Exatamente, tem história pela seleção, velho. Sim, exatamente. Ele é o cara de mais experiência aí, né, acho. Porque tem mais, digo na seleção, né? Não, e os dois estão, tanto o Schmeichel quanto o Kjaer, os dois estão a 4 jogos de se tornarem os que mais jogaram pela seleção dinamarquesa. Aí resta aí o treinador se tirar um jogo, né? Talvez role a briga aí pra ficar quem vai ficar em primeiro, né? Que eles vêm empatados, né? Exato. E agora o Thiago vai falar do meio pra frente, né? Bora, seguindo aqui com os jogadores da Dinamarca, então a gente tem o Thomas Delaney, que joga no Sevilha da Espanha, jogador experiente, 31 anos, seguido ali do Pierre-Emile Højbjerg, ele que joga no Tottenham e tem 27 anos, tá no auge aí, Diego, certo? Voando aí no Tottenham. E o craque desse time, que é o Christian Eriksen, que hoje está no Manchester United, já está com 30 anos, jogou muitos anos aí no Tottenham, inclusive, né? E aí teve aquele problema no coração, acabou indo para um time menor que eu não lembro o nome, não sei se foi o Aston Villa, agora não me recordo. Mas ele saiu desse time menor na Inglaterra e foi justamente para o Manchester United e recuperou o seu futebol. E graças a Deus está bem de saúde. Voltou para os grandes, né? Exatamente. E são 2 atacantes nesse time, que é o Andreas Skov Olsen, ele joga no Clube Bruges da Bélgica, é jovem, tem só 22 anos, e o Andreas Cornelius, ele que joga no Copenhagen da Dinamarca. A gente já falado que só o Daniel Wass, que era titular e jogava no futebol local, mas o
O Andreas Dois. Cornelius também joga no futebol dinamarquês, ele que tem 29 anos neste momento, Diego. E quem treina essa seleção aí, Diego? Kasper Rudman, de 50 anos, dinamarquês, está na seleção desde 2019. Desde junho de 2019, não pegou um ciclo completo, sim, né? Então, sim. acho que rolou algum mas probleminha chega ali. forte, né? Chega com confiança e classificou bem nas eliminatórias, né? E para fechar aqui a nossa sessão especial, certo, Diego? Isso. Que a gente sempre faz, na verdade a gente tem duas sessões, uma é o artilheiro, outra é o craque. Mas quando esses dois personagens... Quando o cara domina, né? Exatamente. É mais fácil, até mais fácil para nós aqui. E não podia ser diferente, né? O Christian Eriksen realmente aí é o craque do time, a mente pensante, né? Sim. Realmente o 10, né? E goleador, não é só... Exatamente, ele é artilheiro. Um meio campo aí, artilheiro, tem 39 gols em 117 jogos. Para um meia, velho. Para um meia, exatamente, uma média tem números parecidos astronômica. Com o Scarpa, velho. Exatamente. Se ele comer um pouquinho mais de arroz com feijão... Quem sabe ele possa vir pro Palmeiras, né? Quem sabe aí no lugar do Scarpa, né? Tem que treinar um pouquinho, mas tá bom. E aí, né, como a gente falou, ele é o maior artilheiro dessa seleção, mas é o quinto maior na história da Dinamarca, né? E é o quarto jogador com mais jogos também no geral. Quem sabe aí também possa buscar esse primeiro lugar, mas realmente entre ele e os outros dois ele é o mais jovem, né? Porque o goleiro tem 35 e o meio campo, que é segundo, tem 33. Então talvez ele possa buscar aí talvez esse primeiro lugar, né? E a probabilidade dele sair do time é menor do que a dos outros, né? Por ser o craque. Exatamente, tem total potencial aí para ser o jogador com mais jogos, né? Isso. E eu não me recordo agora do número de gols do primeiro colocado, mas não sei se ele vai ter chance aí de chegar à artilharia, nas cabeças, né? E falar agora do grupo, né, Thiago? Agora o grupo, né? Relembrando, na verdade, né? Estamos falando do grupo D. A Dinamarca faz parte do grupo com a Austrália, a França e a Tunísia, como você está vendo na tela, certo, Diego? E a gente segue aí para os nossos palpites. Eu já vou cravar aqui, para mim a Dinamarca se classifica em segundo. É um grupo que tem justamente a França, né? Não tem como a gente pensar em outra hipótese. Mesmo a França lugar, né? Possivelmente desfalcada, a gente vai chegar lá. Mas mesmo assim ainda... Mas mesmo assim é muito favorito, tem jogadores acima, muito assim, de alto nível. Então deve sobrar o segundo lugar para a Dinamarca. Isso. Eu não acredito na Tunísia. Se a Austrália não afrontar, né? Como Exatamente. Brincadeiras à parte, é isso. Realmente é França e Dinamarca. Só aí uma zebra mesmo, né? Como eu disse, realmente se a Austrália passar é considerada uma zebra. Mesmo a Dinamarca não tendo toda essa história, né? São 5 Copas, o mesmo número que a Austrália, participou bem pouco, mas disputa com outras seleções bem mais fortes do que a Austrália. Exato, tá habituada ali, joga agora... joga Eurocopa, joga Eurocopa. As grandes seleções, né? Tem currículo, curto, mas tem. Isso, exatamente. Tem seus títulos bem mais importantes, né? Então é isso, né? Mas é o projeto aí que nas oitavas talvez não consiga avançar ainda mais, entendeu? Vai passar para as oitavas, mas não mais triste. Exatamente. Mas essa é a nossa opinião, certo, Diego? Certo, nada então, cravado. De acordo com tudo que a gente trouxe aqui, você visualizou, né, os jogadores desse time, né, onde eles jogam, né, em quais ligas e tudo mais, então tire as suas próprias conclusões. E deixe seu comentário aí, seu palpite. Deixe seu comentário nesse vídeo, fala o que você achou da seleção dinamarquesa, certo, Diego? Certo. Não esqueça de se inscrever no canal, curta esse vídeo, compartilhe aí, ative o sininho para você continuar maratonando essa série, certo, Diego? E amanhã nós falaremos de quem, Diego? Amanhã é dia da atual, né? Da atual campeã, a França, certo? Episódio 16, então não perca amanhã, episódio 16, se você está assistindo durante a estreia, certo, Diego? Certo. A gente fica por aqui, um abraço e avante Brasil! Avante Brasil!